Estamos de volta para o nosso painel de encerramento do TAG Summit e falaremos sobre a evolução do mercado institucional, sob a ótica de duas instituições independentes. XP e o seu modelo de desbancarização e a TAG com o seu modelo pioneiro no Brasil de Asset Allocation nos moldes internacionais. Já conectado, é um prazer termos aqui conosco Guilherme Benchimol, a quem eu dou as boas-vindas. Muito obrigada pelo prestígio da sua presença aqui conosco, Guilherme. Dou também as boas-vindas ao Tiago de Castro, que vai conduzir essa conversa para encerrar com chave de ouro o nosso Summit. Tiago, agora é com você. Obrigado, Vanessa. Benchimol, tudo bem? Obrigado por aceitar o convite, estar com a gente nesse momento, discutindo aqui com investidores institucionais. Vou começar com uma pergunta usando a palavra da moda, que é o novo normal, mas vamos fazer o novo normal de uma outra ótica. A gente tem um juros estrutural no Brasil de 2%. Então, é um novo normal para os investidores. Como é que você vê o Brasil daqui para frente com juros nesse patamar? Tiago, agradeço o convite mais uma vez. É uma honra. Vocês são craques e espero que eu possa contribuir, né? Eu não sei tudo, mas o que eu souber eu vou responder com muita simplicidade e objetividade, né? Bom, sobre os juros, né, eu diria que o Brasil nesses últimos 26 anos, desde o Plano Real, teve o melhor Sharp do mundo para quem investiu no CDI, né? Porque tinha uns juros médios de mais ou menos 13% ao ano. Então, a gente tinha alta liquidez, baixo risco e alto retorno, né? Isso não existe em nenhum lugar do mundo, né? Se você quer ganhar dinheiro, você tem que aprender a diversificar, assumir um pouquinho mais de risco, a entender o que é longo prazo. São coisas que aqui no Brasil nunca existiram, né? Sem dúvida, parte dessa queda dos juros não foi estrutural, foi a pandemia, mas também não há dúvida que o Brasil vem, né? Colocando as contas públicas no trilho, né? Então, isso muda completamente o Brasil, não só do ponto de vista de poupança, mas do ponto de vista de cultura, né? A gente sempre foi um país muito, muito conservador, a gente sempre buscou estabilidade, e em grande parte por isso, porque a condução macroeconômica das contas públicas foram muito mal feitas, né? Então, hoje em dia, são quase 9 trilhões e meio de poupança líquida no Brasil, 80% disso no CDI, né? Então, tem um mix tem um mix de mudança que deve acontecer nos próximos anos, acima de tudo, se a gente conseguir garantir o lado fiscal, que é extremamente relevante, né? As pessoas vão ter que aprender a assumir risco, as pessoas vão ter que aprender a investir fora do Brasil, as pessoas vão ter que buscar assessoria, elas vão ter que desbancarizar seus investimentos. Então, são temas que até então ainda são pouco utilizados no Brasil, e isso me deixa muito otimista, né? De novo, isso muda o Brasil, né? E acima de tudo, porque o Brasil ele nunca foi um país que quem puxou o crescimento do PIB foi o privado, né? Sempre quem capitaneou o crescimento foi o governo, né? Então, mais do que nunca, o capital está empoderado, e se tem alguma coisa que está fora do lugar, quem vai puxar esse trem agora somos nós, né? E isso me deixa muito otimista. O que é fundamental é a gente garantir essa âncora fiscal a longo prazo, e se isso for feito, a gente tem de fato o Brasil do futuro acontecendo nos próximos anos. Legal. Um pouco já puxando no gancho que você acabou de comentar, acho que a gente tem, olhando as pessoas físicas, uma poupança recente até no Brasil, né? E agora um desafio de sair, vou dizer que vou sair do lugar comum, que era o belo prêmio que existia no CDI, e olhando para o mercado institucional, acho que acontecia de alguma forma a mesma coisa com as NTNBs, e hoje uma imensidão de oportunidades e de investimentos, que, como você disse, olhando um pouco mais para estruturas de risco,
mas que é uma descoberta, né? A gente teve painéis aqui falando sobre private equity, sobre créditos, sobre investimentos no exterior, e acho que esse também é um desafio do mercado institucional. Como é que você tem visto, um pouco das suas andanças e discussões por aí, essa migração, né? Seja ela da pessoa física, seja ela do mercado institucional? Olha, eu tenho uma opinião pessoal até que a transformação vai ser muito mais profunda do que a gente imagina, né? Acima de tudo porque no cenário macro mundial, ele é um cenário de muita liquidez, e eu não vejo essa liquidez mudando nos próximos anos, né? Tem uma combinação super especial, né? Que é uma explosão empreendedora acontecendo no mundo, junto com tecnologia. Então, isso é competição. Competição é deflação de produtos e serviços. Deflação de produtos e serviços é juros negativos mesmo. E com isso a gente vai ter inflação de ativos, né? Porque dinheiro sobrando acaba comprando ativos que tenham renda e ativos reais e assim por diante. Então, isso impacta ainda mais o Brasil, porque o Brasil, novamente, era o país do CDI, era um país do rentismo, né? Era só comprar NTNB que estava tudo resolvido. Então, isso traz à tona uma nova indústria que até então era pouco conhecida, de private equity, de VC, de fundos de ações, de fundos internacionais. Assim, a gente nunca captou tanto dinheiro na vida, a gente, eu digo XP, e assim, talvez a gente seja a melhor proxy de procura por investimentos alternativos no Brasil, né? Então, assim, eu diria que isso é uma pequena amostra do que tende a acontecer nos próximos anos, né? Naturalmente, que eu volto ao ponto anterior, né? Isso só vai ter consistência, isso só não vai ser um voo de galinha se realmente a gente não manter o fiscal no lugar. Se a gente mantiver, eu até me arrisco a dizer que é possível que nos próximos anos a gente chegue num estágio de bolha, né? Porque é muito dinheiro sobrando e quando a gente pensa em Brasil, a porta é pequena, né? São poucas empresas listadas, são poucos fundos acessíveis, né? Então, cada vez mais a gente vai ter assim, a procura por investimentos fora do Brasil, e a gente vai ter, em algum momento, investidores estrangeiros querendo entrar no país, né? Dada a liquidez e dadas as oportunidades no país, eu enxergo isso como algo possível. Então, assim, um cenário mais de médio prazo, imaginar a apreciação do câmbio, eu acho isso bem factível. Mas o fundamental é fazer o dever de casa, né? Se o dever de casa for feito, eu não tenho dúvida que o dinheiro vai vir e as novas classes de ativo elas vão ser naturalmente construídas. O que é fundamental é a gente ter em mente que o cenário mudou e que a forma como a gente trabalhava anteriormente não vai continuar a médio prazo. A gente vê o mercado institucional, de alguma forma, ainda bastante concentrado. Quando a gente olha sobre o patrimônio sob gestão, né? Hoje esse número é mais ou menos 700 bilhões, se eu não estiver enganado, e 80% dessa concentração ainda nas gestoras dos bancos. Mais ou menos os 550 bilhões, 150 bilhões para o mercado dos gestores independentes. A gente tem visto uma grande migração desses recursos nas pessoas físicas e também o mesmo movimento acontecendo no mercado institucional. Esse número há 5 anos era uma proporção de 90-10 e hoje ele é de 80-20. Como é que você vê, da mesma maneira que você é parte ativa dessa transformação que vem acontecendo aí nas pessoas físicas, como é que você vê o mercado institucional? Tiago, assim, a gestão discricionária, ela é até menos grave do que a poupança como um todo, né? Porque no Brasil 90% da poupança do brasileiro é dentro dos bancos, né? A gestão discricionária, que até poucos anos atrás eu sei que era mais do que 90%, já está em 70%, né? Mas eu vejo como um movimento sem volta, né? Cada vez mais as pessoas querem empreender, as pessoas competentes elas querem buscar seus próprios projetos. Captar dinheiro hoje em dia é muito mais fácil do que era 5, 10 anos atrás. Então, eu diria que a quantidade de novas assets que vão surgir nos próximos anos e que vão de forma especialista
conduzir com eficiência o capital é muito grande, né? Eu diria que os bancos acabam não ficando competitivos no tempo, porque acaba sendo uma estrutura mais engessada, né? Uma estrutura que muitas vezes acaba fazendo uma seleção natural adversa. Então, assim, eu diria que os bancos vão ter um desafio grande pela frente, né? Como é que eles se reinventam e como é que eles ficam competitivos nesse ambiente onde cada vez mais as pessoas boas elas vão ter espaço na indústria independente e, no fundo, o investidor ele quer conversar com o especialista, né? Ele quer conversar com aquele empreendedor que aquilo é a vida dele, né? Que ele botou a ficha, que ele botou o dinheiro dele no fundo que ele está gerindo, que aquilo é de longo prazo. Então, essa combinação toda faz com que naturalmente essa indústria fique cada vez mais forte e siga crescendo. Então, essa é um pouco a minha visão. Nessa linha, a gente tem, acho que o tabu, acho que essa é uma boa palavra, da segurança e, eventualmente, dos custos baixos, deixando de lado, eventualmente, performance, é algo que vem sendo rediscutido nesse mundo institucional, pela busca de resultado, pela própria compressão de taxas. Como é que você, acho que você de novo já teve algumas experiências aí sobre discussões de custos e discussões de segurança. Do teu lado, da tua ótica, como é que você enxerga esse mercado, seja ele para pessoa física ou institucional? Tem uma compressão de tarifas em qualquer segmento, né? A gente falou um pouco antes sobre deflação, né? Deflação é em qualquer coisa, né? Se eu quiser aumentar preço hoje, eu não consigo, né? Então, mas aqui no Brasil, assim, eu diria que a classe de fundos, talvez de renda variável, eu acho que vai demorar um pouco mais, acima de tudo porque bater benchmark Ibovespa é algo que eu entendo como sendo mais fácil, mas eu não tenho dúvida que os fundos que têm benchmark CDI vão sofrer um pouco mais. Acima de tudo, os fundos de crédito, né? Por incrível que pareça, ainda tem fundo DI que cobra 2% ao ano. Então, isso não faz o menor sentido, né? O cliente não ganha nada, né? Se bobear, tem até fundo que cobra mais do que 2% ao ano, tá? Por incrível que pareça. Mas a gente tem a cadeira de poupança que cobra 70% do CDI e tem quase R$1 trilhão e tem aniversário mensal, né? Então, são algumas coisas que eu entendo que tendem a mudar, né? Mas eu diria que a compressão de taxa vai acontecer, sim, em algumas verticais um pouco mais, outras um pouco menos. Mas se o gestor conseguir entregar retorno, né, eu diria que o gestor não tem interesse nisso, né? E a capacidade dele de conseguir blindar o seu produto é justamente ele provar que ele é competente no tempo, né? Então, aquele produto que é exclusivo, que entrega resultado consistente no tempo, o gestor provavelmente não vai ficar obrigado a baixar preço, né? Mas aqueles fundos mais passivos, aqueles fundos mais de prateleira, sem sombra de dúvida que isso vai ter uma compressão. A gente vai começar a ter no Brasil muito em breve uma indústria forte de ETFs, né? Que é algo que aqui no Brasil a gente é muito pouco acostumado, né? Então, essa indústria de fundos passivos lá fora acabou ficando muito mais nessa classe de produtos. É algo que vai começar a nascer esse ano e eu diria que nos próximos 2, 3 anos tende a se tornar uma realidade importante no Brasil. Então, só isso já muda boa parte da indústria. Vamos aproveitar e falar de classe de ativos. A gente tem visto, como você mesmo comentou, ETFs provavelmente entrando num protagonismo e também outras classes de ativos. Venture Capital, que era até então, de alguma forma, uma posição ainda tímida dentro da parcela dos investidores. Como é que você vê o que nós, há pouco tempo, chamávamos de ver investimentos alternativos estarem na crista da onda, aí, fazendo parte dos portfólios, e o que vocês aí têm feito em relação a esse tipo de ativo, de classe de ativo? Investimento alternativo é uma derivada dos juros baixos, né? É mercado de capitais ficando aquecido, né? Então, antigamente, qualquer empresário, empreendedor que quisesse captar dinheiro no mercado, com juros a 13%, 14% ao ano, ele basicamente tinha como alternativa o balanço dos 5 maiores bancos do país, já.
Então, quando você baixa os juros, você traz mercado de capitais à tona e, com isso, a população começa a ter acesso a alternativas de investimento e, naturalmente, esse empreendedor acessa capital muito mais barato. Então, assim, de novo, é um caminho sem volta e de novo, isso aquece o Brasil, né? Isso é muito bom. A gente vê que você tem uma série de IPOs sendo agendadas até o final do ano, uma série de ofertas menores, uma série de emissões de dívidas de empresas pequenas e médias, muitas vezes, né? VC, né? Hoje em dia, quando comecei a empresa há 20 anos atrás, conseguir um sócio era praticamente impossível, né? Hoje em dia, se você tem uma boa ideia, você junta um time bacana, você consegue levantar dinheiro fácil, né? Então, é a prova de que o mercado brasileiro está amadurecendo e não falta dinheiro, faltam boas ideias e bons líderes, né? Então, assim, de VC a PI, incluindo dívida de empresas pequenas e médias, é um caminho sem volta. E eu digo mais até, assim, hoje em dia o dinheiro maior, né? Porque esse tipo de veículo é muito mais acessado para o cliente mais qualificado, né? Ele quer participar, ele quer conversar com o empreendedor, ele quer ser sócio de uma startup, de uma fintech, ele quer comprar um produto diferente, porque ele quer ter um contato que é mais do que investimento, né? Ele quer ter um contato com a economia real. Então, eu tenho sentido isso muito na prática, né? Então, ele não quer mais comprar só aquele fundo multimercado, né? Ele quer ter uma troca além disso. Então, de novo, é um caminho sem volta e cada vez mais é importante a gente tá buscando esse tipo de investimento. Um pouco na linha da internacionalização dos investimentos que a gente estava comentando agora há pouco, a gente vê o Brasil ainda, acho que começando esse processo de internacionalização. Como é que você vê os próximos tempos na relação do famoso kit Brasil, onde a gente tinha ali os juros, a bolsa e o dólar, com as novas opções que abriram um leque enorme de opções para os investidores brasileiros? Assim, a gente não tem mais aquela âncora que era o CDI, né? Eu sei que eu já falei sobre isso algumas vezes aqui, né? Mas o CDI tornava tudo anormal, né? Eu até fiz uma conta esses dias, né? Que eu estava curioso e me mostraram, né? Se você, desde o Plano Real, em 94, tivesse comprado T-Bond americano versus CDI, você botasse 100 e 100, no final, por incrível que pareça, mesmo com câmbio a 5,50, né, 5,60, você teria mais dinheiro em real do que em dólar, né? Assim, eu acho que o Brasil, olhando do ponto de vista de mundo, talvez seja o lugar onde eu acredito que tenha mais oportunidade. É um país muito barato, tem muito a ser feito aqui dentro, mas do ponto de vista de montar uma carteira realmente completa, né? Você não pode colocar as fichas apenas num país, né? E assim, tem muita coisa boa fora daqui. O que é fundamental é que a gente abra a cabeça e essa cultura de pensar globalmente, né? De montar uma carteira equilibrada vai certamente te botar na fronteira eficiente do risco-retorno. Então, não dá para você montar um portfólio equilibrado apenas no Brasil, né? Dependendo de quanto você quer investir. E quando a gente fala de carteiras institucionais, naturalmente você tem que abrir a cabeça e pensar globalmente. Então, assim, acho que é por aí, né? Legal. É uma discussão que tem acontecido no mercado institucional, o próprio investimento no exterior. Se não me engano, os limites hoje são de 10%, existe uma discussão de mudar para 20%, mas, de fato, a alocação hoje deve estar perto de 2%, 3%. E uma das figuras que a gente tem visto muito importantes para essa mudança é, de fato, a cabeça do asset allocation. Hoje a gente vê um asset allocation, de fato, pensando em classes de ativos de uma maneira mais global, e fazendo a diferença nesses resultados. Eu vejo XP, por exemplo, trazendo muita coisa lá de fora, muitos fundos globais,
não se restringindo especificamente aos bons gestores que a gente tem aqui no Brasil. Como você acredita que será esse próximo leque de opções que vão existir, imaginando nos próximos 3, 5 anos? A gente vem trazendo muitos fundos lá de fora. Até uma curiosidade, eu não sei responder isso. Um fundo, quando um fundo ele tem alocação através do Brasil, essa limitação de 10, 20% ela continua existindo? Ou é quando você cruza a fronteira? Não, ela continua existindo. Hoje ela é feita através do Brasil. Ainda não existem instrumentos ou legislação que permita cruzar a fronteira. Ela é feita através do Brasil. Assim, a gente tem um compromisso de cada vez mais trazer novos ativos para que o investidor brasileiro possa através de uma conta local, né, que eu sei que é algo aparentemente inédito, né, mas em qualquer parte do mundo, entre os países maiores, os investidores eles pensam globalmente, né? Você abre conta numa corretora americana, europeia, asiática, a sua conta ela te permite acessar o que há de melhor no mundo, né? Aqui no Brasil a gente não tinha essa cultura e assim, de novo, basicamente o CDI acaba matando tudo que existia ao seu redor, né? Então a gente até tinha alguns fundos super renomados, mas eles nunca foram interessantes porque tinha o CDI, né? Então assim, a nossa meta é cada vez mais trazer essa turma e ensinar que investimento é um jogo estatístico, né? Você tem que conseguir novamente encontrar o seu ponto eficiente, a sua fronteira eficiente, né? Você não pode ficar nem muito abaixo nem muito acima, porque com isso você vai conseguir ter o melhor risco-retorno possível e com isso você vai otimizar o seu portfólio a longo prazo. Então, no que depender de nós, ainda mais depois que a gente abriu capital na Nasdaq, né, a gente tem um acesso muito grande a esses fundos todos e se imagino que até o final do ano a gente tenha talvez o pareto dos fundos mais importantes internacionais alocados através do Brasil. Então, isso torna a vida do investidor muito mais fácil, né? Ele não tem que abrir uma conta lá fora, ele consegue acessar daqui e com isso a gente, inclusive, impede que o capital saia do país, né? Você consegue, através de uma conta local, acessar o que há de melhor no mundo. Então, também vejo que é uma derivada positiva desse novo normal. Na TAG a gente bate muito na tecla da independência, né, do asset allocation. A gente acredita que a placa, depois eu quero ouvir um pouquinho sobre os desafios de vencer a placa está muitas vezes na custódia, no operacional, mas a independência e, no fundo, a inteligência desse asset allocation pode vir de várias formas, né? Eu acho que você passou por algumas fases, desde a fase de totalmente sem placa até a fase de a placa tem grande valor. Queria ouvir um pouquinho dessa jornada, desde o momento do sem placa até hoje em dia, para inspirar aí o mundo dos independentes. Assim, eu comecei, acho que eu tinha placa negativa, né? Porque a empresa começou comigo lá com 10 mil reais no bolso e assim, era muito difícil. Eu tinha 24 anos de idade na época, muito pouca experiência, então convencer um investidor gaúcho na época, né? Porque eu comecei a empresa em Porto Alegre, a confiar em mim era um desafio muito, muito grande. Mas eu fui... Mas tem coisas que o tempo joga a teu favor, né? Se você faz a coisa certa, né? E a gente conseguiu atalhar muita coisa focando em educação, né? A nossa fórmula sempre foi ensinar, né? Se você ensina as pessoas, se você empodera elas de conhecimento, você conquista o cliente, né? Então a gente sempre encarou dessa forma. No começo eu fiz muita palestra, muito curso, né? O que vocês estão fazendo aqui é algo incrível, né? A gente teve a nossa Expo, inclusive, no mesmo lugar onde vocês estão fazendo hoje. Então, esse tipo de coisa gera uma conexão muito real com as pessoas, né? Então, a gente está ensinando, a gente está mostrando novos caminhos e, com isso, as pessoas vão entendendo que o mundo está mudando e as coisas começam a acontecer naturalmente. Mas contra fatos e dados não há argumentos, né? Depois de um tempo, depois de você mostrar a sua competência,
as coisas começam a acontecer de forma bastante natural. Então, a gente foi conquistando isso aos pouquinhos, a gente só começou a ter placa em 2010, né, 10 anos depois. Então, eu só fui ter sócio quando a Actis entrou, que é um fundo britânico, entrou como sócio nosso lá na época. Eu sempre digo que até 2010 a gente era empreendedor raiz, né? Se a gente investia no mês seguinte, se sobrava dinheiro no mês anterior. Mas sempre fazendo a coisa certa, sempre focando no cliente. Mas quando entrou a Actis, a gente começou a ter placa, sempre levando a visão educacional. E depois entrou a DA como acionista, depois entrou o Itaú. De novo, o tempo foi mostrando que realmente as pessoas deveriam confiar na gente e pensar numa nova forma de investir que transcendesse o banco era algo natural. Mas a dica que eu deixo é a educação. Tá? A educação é a melhor maneira da gente conseguir se aproximar das pessoas. É muito mais fácil você levar conhecimento às pessoas e se você fizer isso bem feito, com didática, com transparência, pode ter certeza que as pessoas que escutaram esse teu ensinamento, aqueles alunos, eles vão se converter em clientes bastante leais a você. Então, essa é um pouco da minha experiência ao longo dos anos todos. Vou aproveitar nosso momento na raça. A fase mais difícil foi o começo? Sem dúvida. A fase mais difícil da XP foi no comecinho, né? Eu comentei que eu comecei a empresa literalmente com 10 mil reais no bolso, né? E eu comecei a empresa, na verdade, porque eu fui demitido da corretora que eu trabalhava. Né? Eu trabalhava na corretora InvestShop, que não existe mais, e assim, a minha área foi cortada, a corretora não estava bem financeiramente, a turma lá teve que enxugar despesas, e a minha área, que era um pouco menos importante, acabou sendo eliminada, e foi muito ruim ser demitido, naturalmente. E eu disse, olha, quero empreender, assim, eu não quero sentir essa dor novamente, e assim eu comecei a empresa. Mas, assim, é difícil você empreender há 20 anos atrás, falar sobre investimentos. Os juros na época estavam em 25% ao ano, né? Eu estava fora da minha cidade normal, eu não tinha nenhum sócio, meu pai é médico, minha mãe é artista plástica, então assim, não tinha nenhum mentor, nenhum conselheiro. E a fase mais dura foi esse ano inicial, quando no final desse ano que eu comecei a empresa, eu tive que vender meu carro e acabou meu dinheiro. Eu me lembro que eu tinha literalmente R$ 1.000 na minha conta e falei, caramba, mais um fracasso na minha vida, né? Meu pai falou que era porque o caminho era fazer medicina, né? Seguir a carreira dele, eu quis empreender, que maluco que eu sou, né? Tô aqui em Porto Alegre sem dinheiro, né? Vou ter que voltar a morar com ele novamente, né? Mais um fracasso. E aí foi quando na semana seguinte a gente lançou um curso que ensinava as pessoas a investir em ações. E aí apareceram 30 corajosos lá que foram assistir meu curso. O curso custava R$ 300, eu fiz R$ 9.000 no fim de semana, achei que eu tinha ficado rico, e a partir dali a empresa virou. Então, se uma semana antes foi a pior semana da vida, e uma semana depois foi a melhor semana de todas, né? Porque você sentiu que você estava empreendendo mesmo. Né? É que você só sente que você está empreendendo quando você percebe que você está ganhando oxigênio, né? Que a tua receita menos a tua despesa é maior que zero, né? Senão você está se matando, né? Então, aquele ano inicial ali, eu quase quebrei, mas depois desse curso, a empresa cresceu e a gente não parou mais. Tem um tema que a gente discutiu bastante aqui nos painéis, que foi o ESG, né? Toda essa preocupação em relação ao meio ambiente, governança social. Vejo que, de alguma forma, a XP tem a mesma preocupação, inclusive acho que lançou recentemente um produto nessa linha. Queria que você falasse um pouquinho aí de como foi para vocês. Tiago, acho que eu posso até dar um outro exemplo sobre transformações difíceis que a gente teve que fazer. Né? Talvez a segunda fase mais difícil que eu passei na empresa foi ali entre 2009 e 2010. Eu diria que todo empreendedor que vai dando certo na vida, né, ele tem um desafio, né, que é se transformar no tempo. Né? Imagino que você tenha sofrido isso aí também. Né? Assim, o que te leva até certo momento da companhia não é muitas vezes o que vai te levar no estágio seguinte. Né?
Então, no começo, a empresa era basicamente eu, né? Eu tinha que botar a mão na massa, né? E se você fica sempre botando a mão na massa, você aprende a não liderar, você aprende a não ter as pessoas certas e chega uma hora que a empresa até vai crescendo, mas você vai ficando super sobrecarregado. Então, ali em 2009, mais ou menos, eu tive que mudar completamente meu estilo de condução da companhia. E esse processo de mudar de tempos em tempos, isso é um desafio muito, muito grande, tá? Eu que comecei a empresa numa salinha em Porto Alegre e hoje são quase 3.000 funcionários, eu tive que fazer talvez umas 5, 6 transformações ao longo da vida e eu diria que esse é o maior desafio que todos nós empreendedores temos a longo prazo, né? Bom, sobre ESG, é um tema que a gente vem aprofundando bastante, né? É um tema que me deixa muito feliz, porque talvez seja a maneira que a gente encontrou através dessas 3 letrinhas de que quem vai deixar o mundo melhor não são mais os governos, já não são apenas mais os governos, já somos nós empreendedores também, né? Acima de tudo, aqui no Brasil, a gente tem uma mania de querer encontrar culpados de tudo, e o culpado nunca somos nós, né? Então, o que eu venho vendo é que as pessoas cada vez mais querem que nós, empreendedores, ofereçamos serviços super brilhantes, né, com preços espetaculares, mas também querem empresas comprometidas com o meio ambiente, com questões sociais e etc., né? E o que eu tenho visto na prática, né, é que quando você, como empreendedor, tem um propósito, você inspira a sua equipe, e são pessoas inspiradas que fazem mágica, mas quando você, como empreendedor, se compromete em ser uma empresa ESG, ou seja, você está se comprometendo a alocar capital na direção de coisas que vão deixar o mundo melhor, você inspira ainda mais as pessoas, e pessoas duplamente inspiradas fazem ainda mais mágica, os teus clientes se conectam melhor com você, né? Os clientes eles vão cada vez mais exigir que além daquilo que eu falei de conseguir oferecer uma experiência muito competitiva, com preços muito bons, você tem que ser uma empresa que deixa o mundo melhor. Então, isso tudo é muito inspirador, porque isso me faz ter certeza que meus filhos vão ter um mundo melhor, né? Então, assim, eu diria que a gente está alguns estágios abaixo do que o mercado global ele está atuando, e a gente já se comprometeu a ser um benchmark no Brasil e quem sabe no mundo. Então, estou muito animado com o tema. Falando um pouco em benchmark, como é que nós estamos passando provavelmente por um dos períodos mais difíceis que já vivemos, né? E acho que a pandemia deixa alguns legados, alguns ensinamentos, e esse período é super desafiador para os líderes, né? Como motivar, como continuar fazendo com que o Brasil continue crescendo, fazendo a nossa parte para que esse país continue crescendo. Quais são as mensagens que você tem dado por aí para a turma? Olha, toda crise traz muita oportunidade, né? A crise eu adoro corridas de carro, né? De Fórmula 1. Então, a crise é uma corrida na chuva, né? Você não vai ver carro de corrida ultrapassando mais do que um carro por volta se a pista estiver seca, né? Mas na pista molhada você consegue ultrapassar 5, 10 carros na volta se você tiver feito seu dever de casa, né? Eu diria que quem realmente exerce meritocracia, acho que essa palavra é chave, né? Porque tudo no final se resume a pessoas, né? Pessoas certas na posição certa, alinhadas com você a longo prazo, com as metas corretas, com a cultura certa, né? Se você fez o dever de casa, quando aparece a crise, vira uma oportunidade, né? Então, essa crise ela traz presente, né? Obviamente que ela é muito dura, mas ela te traz eficiência do ponto de vista de custo fixo, né? Assim, é perceptível que você consegue trabalhar muito mais de casa do que você trabalhava antes, é perceptível que você consegue ficar muito mais conectado com o cliente, né? É perceptível que você consegue ter uma equipe com muito mais qualidade de vida e, portanto, que consiga entregar muito mais eficiência para os investidores. Assim, não há dúvida que a gente
que a gente ficou um mundo muito mais conectado. Talvez a gente tenha encurtado aí 4, 5 anos em relação à derivada anterior. Então, são oportunidades que foram se abrindo e que aqueles empreendedores que fizeram o dever de casa estão aproveitando, né? A nossa empresa nunca cresceu como antes. E como eu disse anteriormente, o cenário de quem quer empreender, né? Eu até brinquei esses dias que se eu fosse um extraterrestre que chegasse na Terra e me obrigasse a empreender, eu escolheria o Brasil, né? O Brasil é um país que tem muita burocracia, sem dúvida. Assim, a vida do empreendedor não é fácil, mas ao mesmo tempo, vai tentar empreender em São Francisco, Nova York, na Europa, na Ásia, e etc. Lá a concorrência é brutal, né? Então, assim, eu quero competir onde falta tudo, né? Então, o Brasil é um mar de oportunidade, ainda mais quando o capital está empoderado e o país é o país dos monopólios e oligopólios. Então, tem uma oportunidade única de quem realmente quer fazer a coisa acontecer, a aproveitar, porque novamente com 2% ao ano tudo fica de pé. Assim, a nossa história é um exemplo disso, né? Então, eu começar a empresa com R$10 mil e fazer o maior IPO da história do Brasil é algo inédito, né? Então, se eu conseguir, eu tenho certeza que tem muita gente muito melhor do que eu e do que nós, já como um todo. Só tem que fazer a coisa acontecer, né? Sempre na direção correta, sem buscar atalho, sem fazer jeitinho, e acreditar no longo prazo, sendo sempre muito obstinado. Se você mantiver essa cabeça, o Brasil é um mar de oportunidades, simplesmente esperando você começar. Eu diria que é isso. Acho que muitas vezes eu te vejo falar sobre XP, uma empresa de tecnologia, né? Eu queria ouvir um pouquinho do que você acredita que essa transformação tecnológica no mercado de investimentos como um todo vai trazer de disrupções nos próximos tempos aí. Assim, tecnologia hoje é tudo, né? Não tem como você ser avesso a isso mais, né? As pessoas estão conectadas, né? Então, cada vez mais o produto que as empresas que oferecem serviço oferecem é uma experiência, né? E a experiência é uma experiência conectada. Então, assim, não tem nem como discutir se isso é uma tendência ou não. O que eu vejo que é importante, assim, eu vejo no Brasil as tecnologias das empresas ainda numa versão anterior, né? A gente conseguiu exponencializar muito o nosso crescimento nesses últimos 5 anos, quando a gente entendeu que era fundamental adotar uma estrutura ágil e quebrar a companhia em pequenas squads. Então, isso tornou a gente mais caro, né? Porque você acaba tendo que aumentar os times, mas infinitamente mais eficiente. Então, aquela estrutura tecnológica vertical, onde você tem uma diretoria executiva da companhia definindo a prioridade dos projetos, eu acho que isso não funciona mais há algum tempo. Então, assim, o que a gente fez foi definir o que são os projetos importantes a longo prazo, e aí são mais ou menos 60 e poucos. São pequenas células que vão de 10 a 15 pessoas, são células especialistas com plena autonomia, com metas, com orçamento. Cada célula dessa tem o seu mini CEO ali, e com isso a gente consegue evoluir tudo em tempo real. Então, antigamente, você lançava um projeto e você só ia voltar nele daqui a 2, 3 anos, né? Então, quando você lançava, era espetacular. Mas hoje em dia, depois que você lança no D1, já está defasado, né? Então, você tem que aprender a estar sempre lançando as coisas, sempre com a barriga no balcão, entendendo a experiência do cliente em tempo real e sempre evoluindo, né? Então, o conceito de squads é basicamente isso, né? É você ter pequenas startups que são especialistas e que evoluem aquilo que você entende que é fundamental a longo prazo em tempo real. Então, isso te deixa extremamente conectado com a realidade e te faz ter uma chance muito maior de ficar competitivo a longo prazo, né? Então, essa dinâmica eu acho que ainda está chegando no Brasil e eu diria que já é uma tendência mundo afora acho que isso vai acabar acontecendo aqui com intensidade muito em breve também. Estou tentando emendar
uma pergunta atrás da outra aqui para fazer a nossa dinâmica, mas chegou uma interessante aqui. Vamos imaginar que o Benchimol virou diretor de investimentos de uma fundação. Quais seriam as decisões de investimento dele para diversificar o portfólio de uma fundação? Caramba. Pô, eu não sou... Bom, eu não sou especialista na formatação do portfólio. Eu acho que eu chamaria a TAG para bater um papo e me ajudar a montar o portfólio ótimo. Essa seria minha recomendação. Assim, buscaria um especialista que... Assim, a minha carteira eu faço assim, né? Eu busco um especialista que mais entende do assunto e ele me ajuda a fazer o portfólio. Tenho certeza que vocês são ou o melhor ou um dos melhores do Brasil. Então, minha solução seria simples assim. Prometo a todos que isso não foi programado. Não foi olha, combinado. decisão aprovada, pelo menos por nós aqui que estamos no estúdio. Benchimol, a gente está vendo, a gente está quase no limite, eu sei que você tem outro compromisso, mas tem uma pergunta aí voltada a um pouco de longo prazo, né? O investidor institucional é um investidor que tem a capacidade de pensar em investimentos realmente em longo prazo. Muito diferente do perfil de grande parte das pessoas físicas, né? Olhando sobre essa ótica, como você encorajaria a esse mercado pensar em investimentos mais de longo prazo, eventualmente líquidos? Aqui no final, Thiago, não tem jeito, né? Não tem jeito, assim, com juros a 2% ao ano, não há outra alternativa que não vá na direção de mudar o seu horizonte de pensamento, né? Acabou aquele cenário, aquele Sharpe perfeito, né? Que era 13% sem volatilidade, né? Hoje em dia não é, hoje em dia é 2% indo na direção de 1,75%, quiçá 1,5% ao ano, né? Então, tem que diversificar, tem que alongar os investimentos. Acima de tudo, tem que buscar um especialista. Talvez essa seja a dica mais importante. Assim, não adianta acreditar que aquele almoço de graça que tinha antigamente vai continuar. Ele não vai continuar e espero que não volte, né? Porque se voltar, porque o Brasil deu errado. Então, eu sou otimista, acho que a gente vai continuar no trilho, sim. Então, busque um especialista, busque alguém que realmente entenda do assunto e que ajude vocês a matematicamente montar um portfólio equilibrado que possa otimizar os retornos a longo prazo, porque quem quiser ficar no curto prazo não vai ter retorno mais. Aí é uma decisão de cada um, né? Então, eu diria que é isso que eu faria. Pensando em longo prazo, chegou uma pergunta aqui falando de Venture Capital, né? É uma classe que a gente sempre recebe as notícias pelo jornal de dinheiro fazendo 20, 30, 50, 100 vezes o investimento inicial, mas a gente sabe que a realidade nem sempre acontece dessa forma, né? Como é que você vê essa classe de ativos composta dentro dos portfólios? Como é que você vê o futuro dessa indústria aí de Venture Capital? Assim, é uma indústria que vai crescer muito, né? Porque acaba sendo proxy da explosão empreendedora no Brasil. Então, não há dúvida que vão surgir vários novos entrantes em N segmentos diferentes. E, de novo, isso é muito positivo, porque isso aquece a economia real. E assim, eu diria que, do ponto de vista de portfólio, o investidor ele tem que administrar risco, né? Então, essa classe de ativo é uma classe que você não pode ficar... Você tem que expor na proporção do seu apetite por risco, né? Então, é por isso que, novamente, é importante ter um especialista que possa estatisticamente equilibrar o seu portfólio, mas eu diria que a melhor maneira de poder investir nessa classe é através de fundos, né? Assim, eu não aconselho que ninguém tente acertar o bilhete da loteria, é muito difícil, né? Então, construir um portfólio escolhendo bons fundos de VC que te permitam ter uma carteira equilibrada dentro de um portfólio como um todo, eu diria que é o caminho que eu sigo a minha carteira, e eu diria que é o caminho que todos deveriam seguir também no Brasil.
Benchimol, nosso tempo está acabando aqui. Eu vou fazer a última pergunta, que é uma pergunta minha. A gente muitas vezes vê um Brasil difícil, mas brasileiro sempre com muita coragem. Eu queria ouvir a tua mensagem como brasileiro para o nosso público, para o mercado institucional, para o mercado de pessoa física, não como Benchimol da XP, mas como brasileiro, nesse momento que a gente passa. Acho que é uma mensagem importante. Olha, assim, muita gente sonha em morar fora do Brasil, tá? Eu nunca pensei nisso e acho o Brasil um país maravilhoso, cheio de oportunidade. Eu já falei sobre isso antes. Só que eu acho que faltam boas referências, né? Falta realmente bons exemplos. E acho que a gente sempre reclamou muito, né? A gente sempre foi muito pessimista, a gente sempre teve aquela síndrome de cachorro vira-lata e acho que mudar isso depende só de nós, né? Então, sim, eu quero que a minha empresa cresça cada vez mais aqui no Brasil. São 200 milhões de brasileiros, um país maravilhoso, com uma natureza impecável, um país agrícola, um povo afetuoso. Assim, é fundamental que a gente acredite no país e a gente vire exemplo, né? Se cada um começar a exaltar as coisas boas que a gente tem e fazer as coisas acontecerem, a gente começa a virar um país inspirador, né? Assim, o que nos falta hoje é uma cultura forte, é uma cultura, né? Quando a gente pensa no americano, tem a cultura do empreendedorismo, a gente pensa na cultura japonesa, tem a cultura da honra. Quando a gente pensa na cultura alemã, a cultura da precisão. Quando a gente pensa no Brasil, não tem a cultura forte, é a cultura do jeitinho, né? E é isso que é importante que a gente mude, né? Então a gente não tem que esperar que ninguém mude. Assim, vamos a gente começar a mudar, assim, vamos começar a exaltar as histórias verdadeiras, as histórias boas, a falar que a gente acredita no país, investir no país, que é isso que começa a fazer essa roda girar cada vez mais forte, né? É por isso que eu fico otimista, porque quando a gente tem um cenário onde é pró-empreendedor, onde o custo de oportunidade é muito baixo, isso realmente me deixa muito esperançoso, né? Porque são os empreendedores que vão mudar o Brasil. Assim, é o capital alocado corretamente que vai mudar o Brasil. Então, assim, a mensagem que eu deixo é essa: acreditem no país, exaltem as coisas boas, que é essa energia que vai fazer com que a gente chegue cada vez mais lá. Obrigado novamente, Thiago. Obrigado, Espero ter contribuído com vocês. Compartilho, Foi um prazer. Compartilho 100% da tua opinião. Acho que o Brasil é uma baita nação e a gente tem que se lembrar disso frequentemente. Obrigado pelo teu tempo. Vamos ter a chance de fazer mais dessas. Um abração. Sem dúvida. Tchau, um abraço, tchau. gente. Obrigado Valeu. novamente. Tchau, tchau. Gente, queria agradecer, antes de passar a palavra para a nossa querida Vanessa, principalmente todo mundo que se envolveu neste evento para ele acontecer da forma que aconteceu, né? Como o Dan, um pouquinho de tempo atrás aqui comentou, para tudo isso que a gente viu nesses 2 dias acontecer, foram meses e meses de trabalho, de muito suor, algum nervosismo, que agora chega no momento do relaxamento, pessoal do marketing, Thelma, Márcia, Francisca, Alexandre, Dan e toda a turma. Parabéns aí pela formatação de mais um Tag Summit. Ano que vem tem mais. Vanessa, com você. Obrigada, Thiago. Eu agradeço, então, mais uma vez ao Guilherme Benchimol e também ao Thiago de Castro aqui pela palestra, pela moderação desse painel que está encerrando, né, com chave de ouro o nosso Tag Summit. E agora chegou o momento da gente fazer a divulgação do nosso ranking da gamificação, com os 34 melhores franqueados que vão ganhar os prêmios oferecidos pela TAG e também pelos patrocinadores. Eu vou convidar para vir aqui ao palco comigo para fazer a grande revelação aí dos prêmios para vocês. Afinal de contas, a gente sabe que a sua premiação é um resultado da sua interação, da sua permanência conosco ao longo desses 2 dias, a participação nas nossas enquetes, a visita também na sala dos patrocinadores. Tudo isso fez diferença e é agora que a gente vai saber
a verdade. Já estou aqui no palco com a Márcia Scaramella, que é a sócia comercial da TAG Investimentos, que vai então revelar os prêmios e contar como é que foi a participação da nossa audiência online. Então, Márcia, passo a palavra a você. Obrigada, Vanessa. Bom, durante todo o evento, nós divulgamos o seu engajamento contaria a seu favor no ranking. Os que mais participaram das enquetes, os que mais visitaram os estandes e promoveram o networking, e ainda aqueles que mais tempo permaneceram conectados, agora terão a chance de ganhar os prêmios. Não é um sorteio, mas é sim um reconhecimento para você que durante esses dias, esses 2 dias, embarcou nesses mares revoltos e junto com a gente descobriu as melhores estratégias. Ao todo, são 34 prêmios oferecidos pela Compass Group, Nordea Asset Management, XP e TAG Investimentos. Vamos ver agora os brindes aqui na tela. Ó, Márcio, então vamos contando para os nossos convidados que a gente está exibindo aqui no nosso telão todos os prêmios, né? São 34 prêmios oferecidos, então aí agora vocês estão sabendo em detalhes, né, Márcia? Conta pra gente um pouquinho desses prêmios que vão ser enviados para a nossa audiência, é isso? Os vencedores mais engajados serão divulgados na plataforma e fiquem tranquilos, porque vocês receberão os prêmios aí na casa de vocês, ok? Os prêmios continuam rolando aqui. Vamos torcer para que o teu nome apareça na plataforma. E, mais uma vez, muito obrigada a todos. Tenham todos uma ótima noite. Bom, como a Márcia já adiantou, então, estamos chegando aqui ao final do nosso evento. Vou aqui me centralizar no nosso palco, nesse bonito palco que foi preparado para vocês. A Márcia vai ficar um pouquinho mais próxima de mim, porque estamos chegando ao fim do nosso TAG Summit. A gente quer, mais uma vez, agradecer a sua audiência por nos prestigiar, por entregar o seu tempo ao longo desses 2 dias para estar conosco, para receber todo esse conteúdo tão relevante que foi preparado para todos vocês. Agradecemos também aos nossos patrocinadores que fizeram toda a diferença para que o nosso TAG Summit acontecesse este ano durante esses 2 dias. Claro que a gente também faz um agradecimento muito especial a toda a equipe da TAG Investimentos e também da equipe técnica, de todos os profissionais que estiveram tão engajados aqui durante esses dias. Não foram só esses 2 dias, né? Para esse evento acontecer, para que tudo aconteça de uma forma tão especial, são meses de planejamento. E tantos profissionais envolvidos também aqui nesses 2 dias para que esse evento fosse entregue a vocês com muita excelência. Ninguém faz nada sozinho. Então, muito obrigada a todos que estiveram envolvidos. Obrigada à TAG Investimentos e por me dar o privilégio de estar aqui com vocês, com todos vocês que nos acompanharam ao longo desses 2 dias. O meu muito obrigada, desejo a todos muito sucesso, uma ótima noite e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.